Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Por falar em vida inteligente, o que traz a inteligência no homem? Acho. Todo mundo acha que a inteligência está onde? Aqui na mente, né? Provavelmente, não sei. Eu não tenho certeza onde é que está isso, porque muitas vezes quando eu quero me lembrar de alguma coisa, eu olho para cima, né? Não sei por que eu olho para cima, e parece que eu busco em algum lugar, ou seja, dentro da minha mente, eu acho que é dentro da minha mente, ou então tem algum lugar no éter, sei lá. E para isso, hoje, nós vamos falar sobre a dualidade da mente. Para isso, eu trago aqui nosso querido amigo e irmão Baren Vorham, né, o holandês que fala português e que já esteve conosco em outras ocasiões. Como é que está, Baren? Tudo bem? Tudo bem. Holandês que tenta falar português, mas... Não, se você não conseguisse, a gente não podia nem fazer a entrevista, né? Tá lá, Você tem se saído muito bem. Baren, você ouviu a minha introdução? Onde está a mente? Vamos definir primeiro o que é a mente? Vai. Olha, eu estava pensando antes, como eu vou explicar isso, mas eu acho que eu temo que tem uma resposta grande. Porque quando você quer saber o que é a mente não pode estudar isoladamente. Porque a consciência humana é muito, muito, muito complicada. Realmente, acho que é mais complicado que o universo. Mais complicado do que... Mas, olha, você tem que se realizar, ou pelo menos como hipótese, que um ser humano é consciência, um centro de consciência. É que na teoria a gente tem costume de falar de mônada, né? A palavra grego, mônada. Então, um centro de consciência, o que é isso? Agora é difícil. Centro de consciência é um ponto matemático de consciência. Isso quer dizer nada, né? Um centro em tudo parte é com conferência em lugar nenhum. Então, no fundo, é uma abstração. Mas isso quer dizer, como ponto de partida, que nós somos tudo. Nós temos tudo. O ser humano tem tudo. Há um potencial infinito de faculdades, de características, propriedades, sabedoria, dê um nome que quiser. Isto tudo está dentro de nós, de qualquer um de nós. Qualquer ser humano tem tudo isso. Agora, claro, nós somos também um ser humano, uma personalidade que tentando viver na melhor maneira possível aqui na Terra. Então, dessa mônada sai, por assim dizer, um rio, um raio, um fluxo de consciência. Essa consciência forma um instrumento, um veículo. Esse veículo a gente chama de alma. E quer dizer, no nosso núcleo mais íntimo, nós somos iguais. Somos uma mônada, consciência pura. Mas na nossa alma, né, o instrumento da mônada, nós somos diferentes. Essa alma, no fundo, qualquer ser tem uma alma, bicho, planta, deuses, mas na nossa alma nós somos, por definição, diferentes. Você é diferente do que eu sou diferente de um cachorro ou de um deus, mas núcleo é igual. Então, a nossa mente, dos seres humanos, pode chamar de mente. Mente porque a nosso estado de evolução, como se diz em sânscrito, é manas. Manas significa pensar. Manas vem do latim humana, em inglês man, sabe? Tudo aquela raiz, man, significa pensar. Então, um ser humano é um pensador. Então, nossa mente é a nossa capacidade, um instrumento de pensar. Agora, a mente pode se focar na mônada, no espírito, e a mente pode se focar no corpo, no veículo.
É um instrumento, o corpo que vive aqui na Terra. Então, a alma, a mente pode se identificar com o mundo exterior, que no fundo é um mundo ilusório, ou a mente pode se identificar com o mundo interior, o mundo da mônada. Aí é grande diferente, porque a mente pode ser a causa de todos os problemas, todas as dificuldades, o sofrimento. E a mesma mente pode se identificar com coisas superiores, então pode ser a solução. Perfeito. Isso se vê também em muitos movimentos espirituais que dizem que você tem que parar de pensar, tem que matar sua mente, mas eu acho que não é certo de falar isso, porque a natureza intermediária, a nossa mente, é necessário para a nossa salvação. E, bom, a gente chama de Manas inferior, a mente inferior, e a Manas superior, a mente superior. Então, a Manas inferior, a mente inferior, isso parece meio estranho quando se escuta pela primeira vez, mas a mente inferior, no fundo, é a nossa personalidade. Porque a nossa personalidade, ele pensa pensamentos, mas tudo focado no mundo exterior. Agora, persona, em latim, significa máscara. É. E não sei que vocês sabem, mas na antiga Grécia, também na antiga Roma, os atores, numa peça, andavam com uma máscara em frente do rosto. Aí o público podia ver que papel ele estava desempenhando. Então, a personalidade, a persona, é a máscara. É a máscara. A mente inferior é a máscara. E atrás da mente inferior tem a mente superior, que é o homem de verdade, o homem verdadeiro. Isso também explica a reencarnação, né? Porque tudo que está na mente inferior não sobrevive à morte. Se desce para trás, que nem o corpo, todos os sentimentos, se desce para trás, mas a mente superior guarda as coisas. Então, por exemplo, na outra vida, você não vai lembrar que você é greco, que você estava morando num país chamado Brasil, mas aquelas lições da mente superior, você vai lembrar. Você vai ter sua consciência, você vai saber que é bom e que é ruim, você vai ter suas intervenções, você vai ter a capacidade de, vamos supor, matemática, ou dominar línguas, todas essas coisas que são da mente superior, você não esquece. Por isso que dois nenês que nascem são diferentes. Um é bom em matemática, outro não. Tem a mesma educação, mesmo assim são diferentes. Por quê? Na Manas superior, um é mais desenvolvido do que o outro. Então, a Manas superior, a gente também chama de ego reencarnante. Enquanto o Manas inferior, a personalidade. Aí, você pode... Eu acho que pode resolver todos os problemas e questões psicológicas sabendo daquele fato que o homem é um ser composto. Espírito, alma, corpo, no fundo, é um divisão bem grosseiro, pode definir mais as coisas, mas mesmo assim, quando se diz que a alma tem uma parte superior, uma parte inferior, aí vocês já pode explicar muita coisa. É interessante, creio, que você vai para várias religiões, você vai descobrir esse fato que a mente é dupla. Na Bíblia, por exemplo, eu não sei que você conhece a história
que Jesus entra numa casa onde duas irmãs moram, Marta e Maria. E Marta fica tudo preocupada, fica limpando a casa, cozinhando, sabe aquela mulher nervosa? E Maria, está escrito assim na Bíblia, se deita nos pés do Cristo. Então, se você vê que Cristo é a mônada, Cristo é a parte superior da nossa consciência, né? O espírito, então, a mente que se deita nos pés do Cristo, da parte superior, ele fica calma, fica com aquela sabedoria universal, enquanto aquela personalidade, Marta, apesar de estar ocupada, fazendo tantas coisas, não chega em nada. Não chega em nada. E a mesma imagem, e tem muito pouca gente que se realiza isso, a mesma imagem se acha na Bíblia também, quando Cristo é crucificado, e se sabe, tem dois criminosos do lado dele, né? Isso. E um deles fala, dá um signo, mostra que você é Cristo. A mente inferior, que quer ver as coisas, sabe? Outra diz, me lembra quando você está no céu. Aí o Cristo resposta, hoje ainda você está comigo no reino do céu. Então, mente superior. Mente superior, quando se foca no espírito, no núcleo do ser, ele fica junto com o núcleo, com a realidade, enquanto quando se fica olhando para sinais, para coisas exteriores, você não chega em nada. Você chega em nada. Como é que eu consigo discernir aí? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, atua em nós, as duas mentes atuam em nós, né? Essa mente da mônada e a mente da alma, vamos dizer assim, o que a gente vai constituindo aqui. Então, é claro que gera conflito isso aí. Por isso que tem muita gente que tem problemas mentais, não de doença. É que eu disse no começo do programa. Muitos conflitos. Eu penso nisso, penso naquilo. Então, isso é uma realidade com a qual nós temos que conviver e temos que saber, nem que seja hoje, quem não sabe, que nós temos duas mentes, primeiro. Duas mentes atuantes neste mesmo corpo, digamos. Podemos definir assim? Sim. A mente inferior, né? Aquela máscara vive no sentimento de separatividade, no isolamento, pensa que está solto do resto. Separação, isolamento, que leva a egoísmo. Pensar só em si, porque senão vê as relações com os outros seres humanos, com a natureza, enquanto a mente superior, ele vive na percepção que tudo está unido, que tem relações, tudo está interconectado. Então, que leva ao altruísmo, porque ele sabe que o que você faz reflete numa pessoa, vamos supor, em Japão, em Argentina, está tudo conectado o mundo. Mas não só os seres humanos, mas também a natureza, tudo. O universo, ele sabe em parte do universo. Então, a característica entre a mente inferior e superior é bem grande. Agora, eu não digo que a mente inferior é ruim, mas que eu acho que a solução é que a mente superior tem que dominar a mente inferior. Então é sempre aquele conflito diário entre as duas mentes, né? Vamos dizer. Você tem que aprender a dominar essas duas mentes, né? Pois é, mas a mente superior tem que dominar a mente inferior. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu penso, eu tenho que colocar lixo lá fora. Mente inferior. Mas não é ruim, porque agora eu posso
pensar isso nas duas maneiras. Uma maneira, chato, eu sempre tenho que fazer isso, porque a minha esposa nunca faz isso. Mas eu posso pensar também, é uma obrigação, eu faço isso, aí quando eu vejo sujeira na rua, eu pego, coloco na lixo, entendeu? Sim. E isto para compreender bem isso, você tem que refletir o que é pensar, porque mente é uma capacidade de pensar, mas o que é pensar? Isso, São o que é pensamentos. Pensar? E onde está o pensamento, Barreto? Onde está o pensamento? Bom, o pensamento, segundo a teosofia, é um ser vivo. Porque hoje em dia a psicologia materialista diz que tem uma eletricidade no cérebro que é um pensamento. Não, a teosofia diz que não. Claro, tem uma conexão entre um pensamento e uma atividade no cérebro, mas é a mesma coisa que você diz escrever caneta. Não, escrever não é caneta. Para escrever, você usa uma caneta, um lápis. Então, você usa o cérebro, mas o pensamento mesmo não é feito, não é produzido pelo cérebro. É a mente que pensa. E o que é pensar? Pensar, isso que é uma ideia que parece muito difícil quando você escuta pela primeira vez. Pensar é observar, ver, por assim dizer, um ser, uma entidade. E essa entidade é um pensamento. Então, a gente fala também de uma imagem. Quando fala para você, pensa numa casa, você vê uma coisa. Pensa num carro, talvez você pense num Fusca ou outro carro, tanto faz, mas você vê com uma coisa. Não com seus olhos, mas você vê com sua mente. Isso. Então, pensar é observar pensamentos. E pensamentos são seres vivos. Claro, são entidades muito desenvolvido, não desenvolvido, que nem, por exemplo, átomos, os células do seu corpo, também são seres vivos, não com autoconsciência, mas elas simplesmente seguem as leis da natureza, e nós, seres humanos, nós somos as leis da natureza para os pensamentos. Então, pensar, no fundo, é observar um ser, um pensamento, e no momento que você pensa um pensamento, você transmite alguma coisa, transmite uma energia, uma vibração. Essa vibração a gente chama de pensamento. Mas, no mesmo tempo, a sua capacidade, a sua mente é um transmissor, mas também um receptor, simultaneamente. Você transmite e você recebe. É que nem um rádio, né? Um rádio pode colocar uma certa vibração, você pega a música brasileira, né? Gosto desse, não, vai mudando, pega música em inglês. Então, a nossa mente também pode atonar, como se diz, pode colocar um rádio que você gosta. Então, pode ser um rádio de mente inferior ou pode ser o rádio de mente superior. Você falou agora um pouco, olha, a gente entra no tema transmissão de pensamento. Como é que é possível eu transmitir um pensamento? Aí eu converso assim com o Barend, estou conversando aqui, a gente falando, desenvolvendo esse assunto, de repente eu capto um pensamento seu. Como isso é possível? Qual é o mecanismo que faz com que o seu pensamento seja transmitido para mim? Como é que se faz? Hoje em dia, porque eu acho que você também, nós ainda não temos a concentração de realmente transmitir um pensamento sem usar palavras. Mas poderia ser possível até transmitir pensamentos
sem usar palavras. Mas, por enquanto, a maioria das pessoas ainda usa palavras. Mas é a mesma coisa que um rádio. Um rádio, eu posso aqui na Holanda colocar um rádio com música, e se você tem um receptor bem forte, eu transmito vibrações bem fortes, então você pega com seu rádio a música que eu estou transmitindo aqui da Holanda. A distância não quer dizer nada. Então, eu transmito uma vibração. E se você está focando na minha mente, quer dizer, está na mesma frequência. Se você está na outra frequência, claro que você não pega nada. Mas se você está na mesma frequência... Um mau sinal, né? Vamos dizer assim, não pega nítido, alguma coisa. Se você está pensando hoje, agora, em futebol, você não vai pegar os meus pensamentos, não. Mas claro, se você está se focando, então, claro, palavras ajudam. E o mais que você pensa um pensamento, porque é um pensamento que nem qualquer coisa que existe tem a tendência de voltar, ciclicidade. Tudo faz em ciclos. Então, por exemplo, você começa a pensar um pensamento hoje, o pensamento vai voltar. Pode ser que o intervalo é muito grande, uma vez por ano. Onde é que ele fica, Barent? Como é que a gente pode localizar o pensamento? Vamos tentar materializar o imaterializável, vamos dizer assim. Você acabou de dizer, onde é que fica esse pensamento enquanto eu... Olha, nós temos um mundo material e nós temos um mundo astral, e um mundo superastral, um mundo mental, um mundo espiritual, etc. Então, sim, os seres que compõem a nosso mundo material são os átomos, as partículas de átomos, não é? Ninguém nunca viu um átomo, mas a ciência provou que realmente tudo que existe é feito de átomos. Então, no mundo astral, sentimentos, o mundo mental, também é feito de seres, de átomos, mas não átomos da matéria, mas átomos de mental, átomos mental. Esses a gente chama de pensamentos. Então, eu transmito uma vibração, um pensamento, e, no fundo, sem não pensar o meu pensamento, mas eu faço acordar em você uma vibração. Isso. Aí você faz a mesma coisa, mas um pouquinho diferente, porque eu sou eu, você é você. Mas quando eu falo a casa é bonita, é vermelha, então você tem a imagem. Mas a imagem não é igual eu. Eu estou falando de você da mente, de pensar, mônada. Você tem uma imagem, mas não é igual, tem uma diferença pequenininha. Claro. Esses pensamentos, o mais que você pensa um pensamento, por isso que é tão difícil, por exemplo, de te livrar de um vício, mas o mais que pensa um pensamento, o mais forte ele fica, mais rápido que ele volta. Você disse que você fumava antigamente. Quando você para de fumar, aquele pensamento de cigarro está sempre voltando, sempre voltando. Eu sonho com cigarro muitas vezes. Você acabou de dizer exatamente isso. Às vezes duram anos para você se livrar de um pensamento. Mas você vai ver que o círculo sempre vai ficar maior. Então, no começo, o pensamento volta cada 5 minutos, depois 10 minutos, depois uma vez por dia, etc. Então, a solução para esse problema é que no momento que um pensamento chega que você não quer pensar, então você tem que pensar um pensamento de uma outra característica. Uma característica oposta. Então, que nem um trem, você coloca um carro atrás do locomotivo, e o locomotivo volta, mas o carro, entendeu? Fica atrás. Então, você dá mais atenção no segundo pensamento. Por exemplo, você não gosta de seu vizinho. Sim. Você acha o vizinho chato. Aí tudo começa com autoconsciência, né? Aí você se realiza, eu estou pensando pensamentos que não quero.
porque eu não quero falar, pensar mal das pessoas. Então, no momento que o pensamento volta que seu vizinho é chato, você tem que pensar, não, eu vou pensar outra coisa. Então, você diz, mas meu vizinho também tem um lado bom, um bom marido. Então, o pensamento volta, pensamento chato, mas a outra está lá do lado. Não, ele tem um lado bom. Você dá mais atenção no segundo pensamento, em um certo momento, porque um pensamento se alimenta um pensamento com sua consciência. Em um certo momento, um pensamento não tem mais alimentação e morre. Sabe? Por isso que não adianta, se você quer parar de fumar, não adianta se você fica pensando, não posso fumar, não posso fumar, não. Porque o mais que você pensa, não posso fumar, mais forte o pensamento fica. Sim. Então, falando de mente inferior e superior, é quando tudo começa com fazer uma autoanálise, né? Porque se você não faz uma autoanálise, não tem jeito, nem tem motivação, nem que você está pensando em mudar. Mas se faz uma análise, aí se diz, bom, eu sou uma personalidade, mas também tenho um lado superior. Então, se você quiser, eu quero focar mais no lado superior, então você faz uma imagem. O que é um ser humano que vive mais naquela mente superior? Pode usar até um exemplo, como que vive um Buda, ou como que vive Cristo, ou sei lá o que, Martin Luther King, o Mandela, se quiser, né? Não precisa não. Aí, no fundo, você cria você cria a direção para onde você quer ir. É cada vez quando vem um pensamento da personalidade, pensamento egoísta, aí você coloca o pensamento do característico oposto. Você se torna sempre mais sua mente superior. Você falou, e eu li um artigo seu, eu não sei se é artigo ou livro, acho que é artigo, onde você falou hoje aqui no programa já, e eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais. E quando mandam a gente meditar, né? Olha, elimina tudo que é tipo de pensamento. Você não concorda com essa colocação, né? Se eu elimino qualquer tipo de pensamento, o que sobra em mim, ou o que vai ser bom se eu meditar e não tiver absolutamente pensamento nenhum? Se tudo que move a mônada, vamos dizer assim, está dentro da mônada o pensamento alto e baixo, como você acabou de dizer, né? Como é que é eu estar sem pensamento? No que eu me transformo quando eu não tenho pensamento, quando minha mente não funciona, digamos assim? Olha, Greco, eu acho que se você matasse os seus pensamentos, você se roubava da possibilidade de se expressar. Bom, isso é verdade. E eu acho que não tem que matar os seus pensamentos, porque, no fundo, usar droga dá isso. Você está com problemas, aí você vai usar uma droga, álcool, aí você não pensa mais, aí fica tudo... mas outro dia, né? O dia conta a história sempre igual, né? Outro dia. Quer dizer, você não resolveu nada. Então, você pode meditar e fica tranquilo, não estou pensando em nada, estou olhando no meu umbigo, e pronto, deixa. Mas isso, na minha opinião, não resolve nada. Então, meditar é bom, mas meditar de uma maneira ativa. Então, como é que é meditar de uma maneira ativa? Você tem que criar uma imagem de, vamos supor, de fraternidade universal, do cosmos com um organismo vivo. Aí você vai, não com a inteligência cerebral, não com mente inferior, mas como Maria, né? Maria naquela história, você vai
se deitar, por assim dizer, nos pés do Cristo, nos pés, esse não deixa entrar tudo que quiser, não, se tem características, colocou seu rádio num um programa bem altruísta, aí você faz a imagem, como que é uma fraternidade universal, todo mundo coopera, todo mundo trabalha junto, tem interconexões, todo mundo percebe. Aí você esquece seu eu inferior, seu eu, a personalidade, aí você se percebe sempre mais que está unido com o resto. É isso, claro, não vai de um momento para o outro, porque tem uma mosca no quarto, aí você fica pensando no mosca, tudo isso. Mas se você tenta, você vai conseguir sempre mais. E tem 2 momentos, logo antes de acordar, e de preferência antes do sol nascer, porque aí você tem a força do sol. É um momento muito... Não precisa ser horas, 10 minutos. É um momento antes de dormir. Aí você fica pensando, será que consegui fazer tudo de uma maneira altruísta, de uma maneira impessoal? Ou será que minha personalidade... Você está falando uma coisa muito interessante, porque as pessoas geralmente meditam, na maioria das vezes, para ficar zen, vamos chamar assim. Eu medito para eu me melhorar, para eu ficar bem. Eustáquio, o grego, né? Uhum. Agora, quando eu medito nessa meditação do mana superior, como nós estamos falando, isso vai me trazer algum benefício? Olha, benefício no sentido que você parte do todo, né? Você ganha uma paz enorme. Você ganha uma paz. Mas também o resto do mundo também tem um benefício, porque você fica mais compassivo também. Tem uma meditação que o William Quine Church, um dos líderes da Sociedade Teosófica lá nos Estados Unidos, aluno do Blavatsky, ele falou num livro, numa carta que ele escreveu para um aluno dele. Olha, eu estou falando minhas palavras, ele falou muito mais bonito, mas ele diz: eu sei que não sou separado de nada. Então, eu vou para meus amigos. Eu penso nos meus amigos e eu penso neles individual e também como coletivo. Eu sei que sou eles, mas eu também tenho inimigos. Então, eu falo para os meus inimigos, penso sobre eles e eu tento saber que eu sou meus inimigos também. Mas não são seres humanos que eu conheço, mas eu não sou separado de minha pátria, então eu penso na minha pátria, no caso deles, Estados Unidos. Mas tem 1000 nações, então eu foco meus pensamentos para os outros países, outras nações, e tento realizar que são eles. Mas não são seres humanos, são os animais também, então foco meus pensamentos para animais, eu tento me realizar que são os animais também, etc, etc. Então, ele diz, em certo momento, depois você volta para si mesmo, mas aí você tem uma paz, como se diz, uma percepção que você faz parte do total, que o total é você é o total, quer dizer, fraternidade universal, saber que o outro... Esse seria aquele termo que diz do Atniat Niatat, um no todo e o todo no uno, seria mais ou menos isso? Isto. E tem várias maneiras, vários técnicos para se realizar isso, mas depende também da pessoa, mas você tem que meditar, muito bom, mas não sentar, esperar, vamos ver que vai chegar. Entendi.
Porque é a mesma coisa que você faz sentar, liga o rádio, é bom, vamos ver o que vai ficar. Talvez é rock, talvez é música brasileira, talvez é claro. Não, você quer alguma coisa. O que você quer? Então, você procura a estação do rádio que você gosta. Com meditação também. Você tem que comandar, né? A mente superior comanda, né? Comanda, tem que comandar. Isso, eu já falei, mas isso não quer dizer que a mente inferior é ruim, nada disso. É um instrumento. Eu estou falando com você agora porque eu aprendi português. Quando nasceu uma palavra, eu olho no dicionário. Então, isso que é mente inferior. Mas, se for bom, eu domino a minha mente inferior com mente superior. A gente vê... Eu tenho feito isso ultimamente, naturalmente, vamos dizer, porque nós estamos vivendo tempos atribulados, né? O que a gente vê, mesmo não assistindo televisão, essas coisas, nós estamos vendo os portais de notícias aqui, não tem jeito de não ver. Então você acaba se envolvendo emocionalmente, vendo a tristeza dos outros, as coisas que acontecem. Mas eu começo a travar uma batalha, aquilo que você disse há pouco, eu estou exercitando, que é exatamente mudar, sair daquela frequência daquele pensamento que eu estou sentindo para ir para uma frequência superior. Uhum. Não ainda com essa visão que você está falando aí, porque ainda não treinei o suficiente para sublimar isso. Mas eu já consigo questionar. Espera aí, eu vou mudar esse pensamento aqui, né? Não posso ficar focado só nessa coisa ruim. Deixa eu mudar a minha mente para outro lugar, como você disse. Isso é um exercício factível. Você consegue fazer com tranquilidade. Eu acho que com o tempo, aí é processo individual processo individual. Eu acho que cada um consegue chegar a seu tempo na mente superior, sem desconsiderar a mente inferior, que você falou que é muito importante. Você falou uma coisa bem certa, porque pensamento é um ser vivo, mas você cria também... A humanidade cria também uma atmosfera mental. Mental, isso. E, às vezes, todo mundo conhece isso. Você entra numa casa, e pode ser casa bonita, mas você não se sente bem. Tem uma coisa. Verdade. Às vezes, tinha uma briga entre marido e esposa, mas chega a visita, então eles fazem de conta que está tudo bem, mas você sente alguma coisa ruim. Perfeito. E outra coisa, você entra numa casa, e pode ser uma casa feia, não tem, sei lá, não está pintado, mas a atmosfera é legal, é bom. Verdade. Então, o ser humano cria uma atmosfera mental. E se você olha, por exemplo, nas guerras no mundo, no fundo, todo mundo é parte da solução ou parte do problema, né? Porque se você tem pensamentos agressivos, se você briga com seu vizinho, etc., são tudo pensamentos que sujam a atmosfera mental. Então, o ponto mais fraco na nossa Terra, por exemplo, agora em Ucrânia e Rússia, né, é o ponto mais desequilibrado, aí tem guerra, mas a humanidade tudo atribuiu. O Palestina é Israel, mesma coisa. Então, quer dizer que todo mundo pode também, se você pensa pensamentos de paz, de tranquilidade, você ajuda para limpar o clima mental. É um fato que pode ser um pouco ilusório, mas um fato que na teosofia é muito importante. Porque a guerra não é só entre dois países, mas a guerra, no fundo, é uma desequilibração da humanidade toda. Barnett, existe... Muita gente fala que eu tenho que acreditar, não. A minha opinião é o que eu já ouvi, porque eu não experienciei nada disso, né? Mas eu percebo, por exemplo, eu tive uma ideia. Eu sei, apesar de não poder provar, é intuitivo, eu sei que essa ideia não é minha.
né? Porque só posso ter ideia de alguma coisa que já exista, né? Senão, como é que eu vou ter a ideia de coisa que não existe? Em algum lugar existe. E eu vou buscar essa ideia em algum lugar. Para mim, ela existe, então ela não está na minha mente, foi o que você acabou de dizer, mas ela está em algum lugar. Quem é que está captando isso? É minha mente, é meu pensamento? Como é que é isso, Barani? Como é que a gente acessa essa mente gigantesca? Vamos chamar essa mente única, esse pensamento. Fala. Você falou uma coisa certa, porque, no fundo, inventar não existe. Inventar não existe. Descobrir existe. Descobrir, quer dizer, tirar a cobertura. É isto. Então, isso você vê muitas vezes também na ciência, que tem um cientista lá na universidade em Japão, outro lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, eles descobrem no mesmo tempo, ou mais ou menos no mesmo tempo, alguma coisa. Isso. Então, vai ter que brincar, eu sou o primeiro. Não, mas os dois, sem saber, estavam ajudando um com o outro, porque um levantava um pouquinho o véu e o outro levantava um pouquinho. Então, isto que você disse agora, eu sei que tem uma coisa, mas ainda não consegui tirar o véu. Não. Mas um dia, se você fica pensando tranquilamente, você vai tirar o véu, você vai descobrir. Porque, no fundo, tudo que a gente fala também na teosofia, a gente sempre apresenta como hipóteses. Se você pensa sobre as hipóteses, agora a mente superior, mente inferior, pensamento, um ser vivo, quem escuta isso e nunca pensou sobre isso, não acredita. Não acredita. Não acredita. Tenta pensar sobre isso. E se for verdade, você vai descobrir. E se for mentira, você vai descobrir também. Então, descobrir realmente tira o véu. E isso acontece também com coisas que no fundo é intuição. Intuição é a parte superior da nossa mente. Intuição, você nem usa a intelectualidade, mas você sabe alguma coisa. E às vezes você leva anos para explicar isso para si mesmo. Einstein é um exemplo. Einstein, ele tinha que deixar a escola porque não era bom em matemática. Verdade, ele era ruim. Mas intuição, ele tinha uma intuição como um universo. Então, o que é intuição? O que é intuição? Intuição é a mente. Onde entra entre mente e pensamento? Onde é que entra a intuição? O que é isso? Intuição é a mente superior. Opa! A mente superior que percebe uma verdade sem raciocínio intelectual. Quer dizer, você pode raciocinar, pensar, usar seu intelecto e depois a ficha cai, como se diz no Brasil, a ficha cai, de repente você, eu sei, a luz acende em mim. Isso é uma coisa. Mas também você pode ter uma intuição sem raciocínio. Exato, isso que eu ia perguntar. Isso é a intuição. Então, em dois casos, é a mente superior. Num caso, você chega lá porque você está raciocinando intelectualmente, pensando. E outro é uma verdade que você percebe de repente. Isso que chama-se intuição. Isso não é um sentimento, porque sentimento também às vezes é chamado de intuição, mas isso intuição, no fundo, é a que mais pertence à mente inferior. Entendeu? Eu sinto que a cara não presta. Isso não é intuição, mas intuição eu sei como que é. Eu sei que, vamos supor, tem gente desde criança que foram criados numa religião bem fanática e dogmática, mas desde crianças eles sabiam que não era verdade. Intuição. Eu sei que é outra coisa. A mente inferior intui também? Eu acho que intui, né?
A mente inferior, a gente chama de intuição, mas uma intuição verdadeira, para assim dizer, você sempre pode raciocinar depois. Sim, usar o Que nem discernimento. Einstein, ele tinha aquela intuição, como o universo, tempo, espaço e tudo. Ele tinha essa ideia. Então, ele levou anos e anos e anos para ele raciocinar e colocar numa fórmula matemática, né? Mas ele sabia dessa criança, dessa infância. Então, isso que é uma intuição verdadeira. Agora, posso ter uma intuição sentimental que eu acho, estou jovem, eu acho que essa cara me ama, eu vou ter que namorar. Mas isso também é um sentimento, que não é intuição de verdade. Muito interessante essas três questões, né? Foi bom abordar mente, pensamento e intuição. Agora, tem uma coisa, desculpa mas não, segue. Intuição impessoal nunca tem o eu, nunca tem o eu. Por exemplo, você tem uma imagem sobre, né, uma verdade. Pode ser que você tem que fazer alguma coisa, pode ser que você tem uma ideia genial. Isso é uma intuição. Agora, o que a gente chama de mais instinto, sempre tem o eu. Tem um benefício para você, tem um ego que está envolvido em intuição de verdade, o ego não está envolvido, não. Porque é mente superior. Muito interessante. Agora, é interessante porque o Vida Inteligente, vamos falar do Vida Inteligente, esse meu programa aqui, que já está fazendo 19 anos no ar, né? 95% dos temas do Vida Inteligente eu intuí. Veio intuitivamente. Até muitas vezes vinha o título, mas o que é isso? Eu nem sei o que é isso aqui, aí eu tinha que pesquisar para saber o que é isso. Então, a minha pergunta é, a intuição é uma coisa inteligente? Ela existe fora de mim? Assim, como é que eu vou... Como é que ela me usa? Vamos usar isso para ver se você entende o que eu quero dizer. Como é que ela me usa para me fazer instrumento de alguma coisa que tem que ser passada? Como é que é isso? Ou se você defina inteligência como intelectualidade, eu acho que intuição é além da intelectualidade, além da inteligência. Sim. Isso não quer dizer que inteligência é ruim? Claro que não. Nada é ruim, nada, porque é sempre a maneira que se usa. Mas intuição dá uma percepção bem maior da verdade do que o intelecto. O intelecto analisa, corta as coisas, pega uma flor, vamos cortando. A intuição, ela vê a flor no meio ambiente, em relação com as abelhas, com os pássaros, então, num quadro bem maior, entendeu? Enquanto intelecto é mais analisar. Por exemplo, se você só usa seu intelecto e você não sabe que a Terra gira no Sol e a Terra gira no seu eixo, aí você vai pensar que o Sol nasce e o Sol se põe. Porque intelectualmente, você vê o Sol, você pode até notar qual hora, hoje é 8h10, amanhã é 8h11, você faz a calculação, mas a percepção que a Terra gira no seu eixo, então o Sol nem se nasce, nem se põe, mas a nossa interpretação, isto é, da mente superior. Isso é uma intuição. Entendeu? Então, o intelecto é bom, porque você pode calcular, hoje o Sol nasceu 8h10, amanhã 10h11, etc. Isso tudo bem. Mas não tem aquela percepção profunda. É igual com o universo, você pode calcular uma estrela lá, planeta lá, mas enquanto você não vê que está tudo conectado no universo, e tem a ver com o ser humano também, que é a intuição que nos dá essa imagem.
Então, é interessante, porque eu quero tentar imaginar, assim, porque tudo é imaginação, né? Esse tipo de energias, de forças, sei lá como é que a gente pode chamar, para atuar no plano físico, ele precisa de um instrumento, né? Precisa da sua cabeça, precisa você estar vivo, você respirar para poder agir através de você. Agora, da onde vem, vamos ver se você vai entender a minha pergunta, da onde vem essa inteligência que nos usa como instrumentos, vamos dizer, você, eu, toda a humanidade, os 8 bilhões de pessoas que estão aqui, de onde vem essa coisa? Quem é que coordena? O que coordena todas essas coisas para que a gente possa agir e transformar o que a gente está querendo transformar? Uma mente superior vamos dizer, evolução seria a palavra mais adequada. De onde vem isso aí? olha, eu acho que como você, como ser humano, no fundo, você é as leis da natureza, das bilhões de células e trilhões de átomos que compõem seu corpo. Você é, vamos dizer, o alma suprema, o Deus deles. Então, na Terra ou no sistema solar, as leis da natureza que a gente conhece, ou conhece um pouquinho, ou estamos descobrindo, também são hábitos dos seres superiores aos homens. A gente interpreta como leis da natureza, mas as leis são simplesmente os hábitos dos deuses, se quiser usar essa palavra, dos seres que estão além do ser humano. E, por exemplo, quando a gente fala da Terra que gira no Sol em 365 dias, esse não é um processo mecânico, mas é um ser que usa aquele globo que a gente chama de Terra, aquele globo azul, como a gente usa o nosso corpo. Perfeito. Então, nós temos o costume também, por exemplo, vamos supor, mas se os células do seu estômago podiam pensar, eles não podem, mas faz-se conta. Então, em certo momento, eles sabem, agora, 7 horas da noite, agora vai ter muita coisa para a gente trabalhar, porque você está comendo, é o costume. Então, a gente também, por exemplo, agora tem uma atividade solar incrível. Aqui na Holanda deu para ver aquela aurora. Boreal. Quase nunca, porque só no Polo Norte. Então, muita atividade solar tinha lá no Canadá, aquelas máquinas elétricas que não funcionavam mais de tanto força do sol. Então, isso é um costume de sol, porque você pode contar, cada 12 anos tem isto. Isso. Esses 12 anos, ela está descobrindo agora, a ciência tem uma relação com Júpiter que gira em 12 anos em torno do Sol. Então, está tudo conectado. A gente sabe muita pouca coisa de tantas conexões. Então, tudo isso quer dizer que tudo é consciência. A Terra é consciência, sua consciência, os planetas são consciência, tudo é consciência, tudo é uma teia de consciência que todo mundo está cooperando, trabalhando junto. E quando a gente usa a mente superior, a gente fica percebendo, está começando a perceber como que funciona. Enquanto a gente usa a mente inferior, aí a gente pensa que está separado de tudo. Não tem um Deus que criou o mundo, mas tem seres superiores que têm costumes que formam a Terra, como a gente forma o corpo. Então, está tudo conectado, tudo é vida, tudo é consciência, e tudo está trabalhando junto numa teia enorme. Não deixa de ser uma expressão do microcosmos, que somos nós, né? Dentro do macrocosmos. Quer dizer, fazemos parte disso, só ainda não desenvolvemos essa consciência, né? Não por falta de intelecto, por falta de inteligência, mas por falta de entendimento mesmo. Entendimento. Ainda nós não tivemos esse entendimento, como você disse durante
a nossa conversa. Entendimento, insight, né? Como se diz, a mente superior, intuição, compaixão, todas aquelas qualidades faz parte da mente superior. Então, no momento que nós desenvolvemos, ao correr dos séculos, aquela mente superior, nós viramos um ser humano de verdade, não só personalidade, mas ser humano, maná superior. Aí nós vamos sempre percebendo mais as relações, a interconectividade de tudo. É uma grande aventura, né? Você como autor e teósofo há muito tempo, como é que você vê o momento que nós estamos vivendo? Como é que você define? É uma coisa natural? É uma coisa... Olha, como é que a evolução humana faz ciclo, né? É dentro do ciclo, a outro ciclo. É dentro do outro ciclo. Então, no ponto mais baixo de um ciclo, sempre é um ponto difícil. Uma turbulência. Você tem que tomar virado, né? E eu acho que, nesse momento, apesar que o caminho vai para cima agora, já estamos no ponto que estamos desenvolvendo mais a espiritualidade, mais a mente superior, mas naquela... que nem quando você sobe montanha, às vezes tem que descer. É verdade. Nós estamos num ponto que estamos descendo para subir de novo. Porque olha no mundo, olha o que está acontecendo no mundo, tantas guerras, não só na Europa, mas na África, desigualdade, de problemas psicológicos, não sei no Brasil, mas aqui na Holanda tem muitos jovens que têm problemas. Então, tem muito... uma filosofia de vida bem forte que ajuda o ser humano para continuar. Está faltando. O resultado é a guerra, problemas psicológicos, etc. Então, isso vai... Não sei, porque não posso ver no futuro, mas isso é uma coisa difícil para nós hoje em dia. É difícil, né? E eu me questiono sempre por que nós estamos aqui, né? Por que nós estamos aqui? Alguma função nós temos, senão a gente teria ido embora já, né? O importante é usar a mente humana, né? Para poder descobrir o que nós estamos fazendo aqui e sermos úteis, né? Para fazer essa transformação. Não por nós que já temos uma idade, vamos dizer, acima da média, né? Mas pelos nossos filhos, pelos nossos netos, por aquelas pessoas que nos precedem, né? Pensar holisticamente, como você disse. Pensar não egoisticamente, pensar pelo todo, pelo holos, né? Digamos assim. Pois é. É para quando nós voltamos, né? Porque reencarnação Olha, no fundo, eu sou optimista, porque sabendo que nós somos mônadas, então tudo está dentro de nós. Agora, no longo prazo, não tem problema. No curto prazo, eu acho que vai durar bastante tempo para a maioria dos seres humanos perceber que eles estão num caminho que leva para nada, felizmente tem gente também que está procurando, né? Mas muita gente, a maioria ainda fica assim na ilusão, no cruto do Platão, né? Pensando que a ilusão é a realidade. Mas é um processo, como você disse. O processo é esse. É um processo. Temos que fazer a nossa parte e deixar o barco correr. Barend, muito obrigado mais uma vez por a gente ter conversado. Foi muito esclarecedor, principalmente a mente, o pensamento, a intuição. Isso já ficou claro assim para podermos pensar, né? Hoje, ao final, quando assistirmos isso aqui, ao final nós já temos um pensamento e vamos poder conduzir o nosso pensamento. Comecei a ter um pensamento diferente. Opa, esse pensamento não.
não vai me levar a lugar nenhum. Então, é o próprio exercício, né? Como você disse, a gente começar a colocar em prática, né? Muitas vezes a gente precisa de orientação, né? E hoje eu acho que nós pudemos contribuir um pouco para isso. Bom, obrigado você, Gregor. Sempre muito feliz quando posso falar contigo. Isso aí. Até uma próxima oportunidade, Baren. Tudo de bom aí. Okay. Para a Holanda, para a nossa querida Holanda também. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau. É muito bom conversar esses assuntos, né? Porque tanta coisa que a gente... Os meus conterrâneos, eu só sei que nada sei. Isso é bacana, né? Porque quando você tem consciência de que você não sabe de nada, tudo é novidade para você. Isso é bacana. E quem é que não busca novidade, né? Conhecimento. Então é isso. Gente, foi muito bom. Um fraterno abraço, um feliz sempre. Até a próxima semana. Tchau.